Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar hoje o Evangelho do 12º domingo do Tempo Comum, próximo domingo, dia 19 de junho de 2022. O texto que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. O texto diz assim: certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nesse 12º domingo do Tempo Comum, dia 19 de junho, basicamente o Evangelho gira em torno de uma pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta foi dirigida aos discípulos de Jesus no passado, 2000 anos atrás. Mas hoje é dirigida a nós, que somos os discípulos contemporâneos de Jesus. E a resposta é pessoal, não pode pegar a resposta dos outros, não. Tem que ser a sua. E quando a gente vê as respostas que os discípulos disseram, a gente vê que há uma diversidade de opiniões acerca de Jesus. Muitos enxergam em Jesus um homem bom, generoso, atento ao sofrimento dos outros, que sonhou com um mundo diferente, melhor. Outros veem em Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida atraente, mas que não conseguiu, infelizmente, fazer com que os seus valores fossem assimilados por todos. Outros ainda veem em Jesus um carismático líder popular, preocupado em construir uma sociedade mais justa, que acendeu a esperança de uma população carente e excluída, mas que foi literalmente eliminado pelo poder do Império Romano. Todas essas visões têm características de Cristo, mas têm um ponto em comum. Apresentam Jesus como um homem, excepcional, mas tão somente um homem. Essas respostas resultam daquilo que chamamos de lógica humana. À luz da razão humana, Jesus não passou de um homem extraordinário. E a resposta de Pedro: tu és o Messias de Deus, diz tudo. Jesus não é um homem extraordinário, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Mas esse mesmo Pedro que dá essa resposta tão bela, no Evangelho de Marcos, que narra o mesmo episódio, no capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: depois que Jesus fala que vai sofrer, fala da paixão, Jesus toma Jesus à parte e faz uma censura a Jesus. E Jesus é duro com Pedro, afasta-te de mim, vá para trás de mim, Satanás, chama a atenção de Pedro. Por que Pedro agiu daquela forma? Porque a lógica de Pedro era tipicamente humana, estritamente racional. Quando Jesus falava do reino, os discípulos imaginavam poder, domínio, triunfo, êxito. É o que a gente escuta por aí, que a vida só tem sentido se tivermos dinheiro em abundância, poder e reconhecimento público. No entanto, a lógica de Jesus, a lógica divina, a lógica do reino de Deus é bem diferente, é bem outra. Jesus aposta na entrega de sua vida a Deus e ao próximo, doar-se ao próximo, consumir-se em favor do próximo. Garante-nos que a vida só tem sentido se assumirmos os valores do reino de Deus, ou seja, se vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. Não são os valores que o mundo prega. Pois bem, aí desponta a pergunta inevitável. Na minha vida de cada dia, essas duas perspectivas se confrontam. Qual é a minha escolha? Na minha perspectiva, qual dessas duas propostas apresenta um caminho seguro e duradouro de felicidade?
A resposta sincera, honesta a essa pergunta revela como caminha o nosso discipulado de Jesus, nosso seguimento de Jesus. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, crismado, ter casado na igreja, colaborar com as festas da paróquia, entre tantas outras atividades que nós realizamos em nossas comunidades. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental, à volta da qual constrói toda a sua existência. Como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristão é aquele que, em poucas palavras, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e segue o Mestre. Veja bem, renunciar a si mesmo não significa autonegação. A renúncia a si mesmo é aquilo que a gente chama de descentramento, é você deixar de ser o centro do mundo, é desapego, é liberdade interior, é livre-arbítrio para escolher sempre pela verdade, sem aquela necessidade de querer agradar sempre as pessoas. Jesus foi um homem livre, por isso era autêntico e dotado de uma autoridade extraordinária. Não tinha preocupação em cumprir as expectativas criadas em torno dele. Era simplesmente livre porque vivia em função dos valores do reino. Tomar a cruz todos os dias implica assumir as contrariedades e angústias do dia a dia, que independem de nossa vontade. Não é que a gente busca o sofrimento existe, a gente tem que saber trabalhá-lo. Nós não somos masoquistas, não buscamos a dor pela dor, porém assimilamos o sofrimento inevitável da vida, que é algo próprio da condição humana, inerente à condição humana. Como, por exemplo, nós temos que saber trabalhar as incompreensões, as doenças, as dificuldades familiares, dificuldades financeiras, fracassos, enfim, tudo aquilo que nos faz sofrer. O discípulo de Cristo, quando celebra a Eucaristia, associa todos esses sofrimentos ao de Cristo, desse modo dá sentido salvífico a toda a sua existência. A lógica divina é um caminho, é uma proposta de vida, um apelo à nossa liberdade, mas certamente é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade. Minha bênção a todos e um feliz domingo.